Olá, turma, tudo bem? Para vocês que estão aí no curso de matemática do ensino básico, aplicações do mundo real, trazendo aqui mais uma aplicação importante dessa teoria que nós estamos agora nos debruçando, para que vocês possam entender melhor e aplicar na resolução de problemas durante toda essa semana. Bem, a ideia é que a gente apresente hoje um teorema extremamente importante na teoria da proporcionalidade, que é o que nós chamamos de teorema das proporções. E o que diz esse teorema? Ele diz o seguinte, que na proporção A está para B, assim como C está para D, se você tem em posse isso como hipótese, então é verdade que A mais C está para B mais D, assim como A está para B, assim como C está para D. O que significa esse teorema? Significa que você pode, dado uma proporção qualquer, você pode conseguir, uma proporção maior, ou seja, você pode estender essas razões utilizando como propriedade a soma dos numeradores e a soma dos denominadores. Então ele parte de uma proporção A sobre B igual a C sobre D, soma os numeradores, soma os denominadores e consegue uma mesma razão. Na verdade, uma razão igual às anteriores. Então a gente chama esse resultado de teorema das proporções. E ele vai ser importante na resolução de alguns problemas. Agora, por se tratar de um teorema, é importante que haja uma justificativa matemática, que é o que nós chamamos de demonstração. Todo e qualquer teorema, em toda matemática básica, matemática do superior, ele prescinde de uma demonstração. Você não pode simplesmente anunciar um teorema sem se dar ao trabalho de demonstrar. Então a gente vai demonstrar esse importante resultado. Vamos partir da hipótese, essa proporção inicial, para alcançarmos o resultado do teorema, que é a tese. Então vamos lá. Então vamos considerar que se A sobre B é K, vamos utilizar uma constante qualquer, então é verdade que A é igual a B vezes K, concordam? Usando a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Se A sobre B é K, então A é B vezes K. Ora, se A sobre B é igual a C sobre D, então C sobre D é K também, concordam? Então, pela operação inversa, C é igual a D vezes K. Daí, A mais C dividido por B mais D, turma, vai ser igual. Quem é A? BK. C, DK. Tudo isso dividido por B mais D. Ora, colocando K em evidência e cancelando B mais D, a gente chega ao resultado A mais C sobre B mais D igual a K. Ora, mas K é igual às razões anteriores, por hipótese. Então a gente prova o nosso teorema das proporções. Então, repetindo, dado uma proporção qualquer inicial, você pode conseguir mais frações iguais às primeiras, somando os numeradores e somando os denominadores. Tá massa, turma? Beleza? Então, como é que a gente reconhece esse teorema num determinado problema? Vejamos essa aplicação. O problema diz o seguinte: a razão da idade de Sartre para a idade de Simone é hoje 4/3, e a soma de suas idades é igual a 63 anos. A diferença entre suas idades hoje é de... Então, um problema clássico, lá do fundamental ainda, que requer de nós o cálculo das idades dessas duas pessoas, o Sartre e a Simone. Tá massa? E aí, como é que a gente aplica o teorema das proporções nesse problema? Bem, como são valores desconhecidos, a gente vai usar símbolos quaisquer. Então, eu vou chamar SA de idade de Sartre e SI de idade de Simone. Tá massa? Do enunciado, a gente escreve o seguinte: a razão SA sobre SI é igual a 4/3. E aí a gente pode, invertendo o 4 com SI, afirmar que SA está para 4, assim como SI está para 3. Concordam? Agora a gente vai aplicar o teorema. Lembram? Dado uma proporção, a gente pode somar os numeradores, os denominadores e manter a proporção. Então, se SA está para 4, assim como SI está para 3, isso vai ser igual a SA mais SI sobre 4 mais 3, que é 7. Ora, mas quanto é a soma das idades? 63. E quanto é 63 dividido por 7? 9. Logo, se SA sobre 4 é igual a 9, então SA é igual a 36, idade de Sartre.
SI sobre 3 igual a 9, SI igual a 27, idade de Simone. Se a gente tem as duas idades, é só fazer agora a diferença. Então, turma, esse problema pode ser resolvido sem necessariamente usar aquele método de sistemas lá do ensino fundamental. A gente simplesmente aplicou por meio do teorema das proporções. Então, a gente espera que vocês tenham compreendido, massa, e aí, até o próximo problema.